Bom, boa noite. Como o Fogaça falou, eu sou líder da Célula 88 e é um privilégio falar sobre avivamento. Para mim, assim, uma das coisas que me despertou muito para ter uma caminhada com o Espírito Santo, para conhecer o Espírito Santo, foi principalmente esse tema, o avivamento. Porque é legal a gente ver os efeitos colaterais, assim, de o pessoal sair, descobrir os dons, sair orando em línguas, ser batizado no Espírito. Mas eu falo que esses são efeitos colaterais, que o verdadeiro efeito é o que traz a nossa vida. O verdadeiro efeito é o que muda o meu hábito, o meu dia a dia. E quando o pastor falou para eu falar sobre o resultado, foi muito legal, porque quem acompanhou durante essa semana, e eu quero refletir junto com vocês, quem está fazendo os 40 dias de jejum e oração, eu não estou aqui ministrando uma palavra de que veio assim, mas vocês estavam juntos, junto comigo no livrinho, e eu gostaria de refletirmos juntos o que o Espírito Santo quer de nós agora. Nós fizemos os 40 dias. Todo ser humano, ele sai de um ponto de partida e ele quer chegar no ponto de chegada. Ele sai do ponto de partida e tem um ponto de chegada, ele quer traçar isso. E todos nós que dizemos que somos crentes, que buscamos a Deus, o nosso ponto de chegada é ser semelhante a Cristo, amém? Amém. Então, eu gostaria de ver com vocês quais são os resultados que o avivamento traz para a nossa vida e as consequências dele. Primeiro, os resultados da vida pessoal, esses verdadeiros resultados para a vida pessoal, e aí nós vamos ver que ele vai respingar em outros lugares. Se eu estou sendo avivado, os resultados, as consequências que estão acontecendo com a minha vida, eu também vou acabar influenciando outras áreas, outras pessoas, a sociedade, a igreja. Então, eu preciso que vocês, junto comigo, a gente vai refletindo, porque assim como eu vou falando, o Espírito vai ministrando no coração de cada um, tá bom? Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos e que a gente possa junto chegar no que o Espírito Santo quer ministrar para nós. Bom, primeira vez que eu mexi. Esses são os 4 pontos, os resultados que o avivamento traz para nós. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o avivamento pessoal. E esse é o principal, que aí depois ele vai respingar nos outros pontos. O primeiro ponto, o avivamento pessoal. No livrinho, ele trouxe esse texto, só que ele traz só o versículo 10. Só que eu coloquei o versículo 9 também, para a gente poder entender um pouco sobre o que o Espírito Santo falou. João, capítulo 10, versículo 9 a 10. Ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Uma das coisas que me chamaram a atenção, no livro está, acho que plenamente, tem uma vida plena, plenamente, não me lembro. Só que o que me chamou muita atenção foi essa abundância. Como é ter essa abundância do avivamento espiritual na nossa vida? Hoje em dia, as igrejas elas estão cheias, elas têm pessoas, milhões de pessoas indo em congressos, conferências, congresso para homens, conferência para mulheres, conferência do Espírito Santo, conferência disso, daquilo. Mas eu vi um pastor que me chama muita atenção, pastor Marcelo Jamal, sobrenome dele, ele falou, as igrejas ao mesmo tempo que elas estão cheias, elas estão vazias. Porque a abundância que Deus está falando, que Cristo está falando ali, não é a abundância de, eu vou ter um carro, eu vou passar no concurso, eu vou arranjar minha namorada, vou desencalhar, vou arranjar meu namorado, vou conseguir casar, conseguir aquele sonho de viajar para fora. Não é essa abundância que Cristo está falando ali. A abundância que Cristo está falando é que a gente vai ver as características do verdadeiro resultado do avivamento na nossa vida. E aí vocês vão, eu quero junto, para a gente aprender junto, que não é uma coisa assim, uau, nossa, eu vi coisas assim, glória a Deus, mas vocês vão ver como é tão simples essa abundância que Cristo quer nos mostrar. O primeiro ponto é andar como Jesus andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. O avivamento pessoal, ele começa a caminhar com o Espírito Santo. Você tem que conhecer o Espírito Santo. Se você não conhece, hoje é o dia que você vai conhecer ele, tá bom? Porque ele é a pessoa que vai gerar em você o que Cristo quer em você.
Ele vai gerar o caráter de Cristo. Ele vai começar a fazer você andar como Cristo andou. Você não vai mais andar conforme a sua vontade, mas você vai começar a andar como Cristo andou. Então o Espírito Santo começa a gerar isso. E aí o Espírito Santo começa a convidar você para uma profundidade. Eu te pergunto, qual é o seu nível de profundidade com o Espírito Santo? É só vir aqui no culto sábado? É só ir na célula? Ah, não, tem um parente meu que está morrendo, eu preciso buscar a Deus. Não, eu preciso começar com o pé direito na igreja, senão segunda-feira para mim vai ser ruim. Qual é o seu nível de profundidade com Deus? Não, Deus, quando eu conseguir isso, quando eu conseguir aquilo, aí eu vou me relacionar com o seu Espírito. Mas dá licença que agora não vai dar. O que eu quero dizer é mais ou menos o que está escrito em Lucas 9, do versículo 59 até o 62. Você não precisa abrir, só presta atenção. Jesus disse a um jovem, e disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá. Mas Jesus lhe observou e disse, deixe os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro jovem ao Senhor, Senhor, eu te seguirei. Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus disse, quem que lança a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. O avivamento, a maioria dos avivamentos, se você começar a pesquisar, eles começaram para os jovens e adolescentes. Porque o jovem, quando ele se apaixona, ele mergulha, ele vai a fundo, ele quer conhecer, ele quer descobrir, ele se tranca no quarto ali, começa a buscar e começa a se perguntar como é o Senhor, o Espírito Santo, o que o Senhor faz comigo, como é isso de ter essas visões, como é orar em línguas, como é buscar o Senhor, como é andar, como é... Tu começa a te dizer, e o Espírito Santo fala, peraí, primeiro eu vou forjar o caráter de Cristo na sua vida. E é isso que Jesus está dizendo ao jovem, ei, deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Muitas vezes a gente dá desculpa para fazer o TSD. Muitas vezes Deus está dizendo assim, olha, eu quero que você seja crente de verdade. Pô, Jesus, mas eu sou crente. Não, crente de verdade, que tem uma profundidade com o Espírito Santo. É andar dia a dia, é fazer o TSD. E aí, você vai começar a não mais prostituir a palavra do Senhor. Forte, né, isso? Prostituir a palavra do Senhor, adulterar a palavra do Senhor, adulterar a presença do Espírito Santo. É por isso que a igreja brasileira está onde está, porque começou a prostituir a palavra do Senhor. Não, Senhor, eu vou andar com o Senhor até um certo momento, mas hoje tem churrasco da faculdade, eu vou lá, e aí, né, Deus, eu sou homem, sou pecador, pô, todo mundo pode, tal, eu também posso, vou beber um pouquinho. Não, Deus, eu vou para a cama com a minha namorada, estou na seca, tal. E é assim, e aí a gente começa a prostituir a palavra de Deus. Mas o que o Espírito Santo quer convidar hoje, e quero que você reflita, qual é o seu nível de profundidade com o Espírito Santo? Você está prostituindo a palavra de Deus, desobedecendo? Como está a sua vida espiritual? Como que está o seu nível de profundidade? Como está o seu andar com Ele? É isso que Jesus falou, nós damos muitas desculpas para o Espírito Santo. Hoje não dá, Senhor, hoje eu estou cansado, trabalhei demais, eu tive que também assistir um seriado aí, sabe, que eu estou acompanhando, teve o jogo do meu time, tive que ir lá ver, então estou muito cansado, hoje o meu TSD vai ficar para próximo. Imagina você falar isso para o seu namorado, para a sua namorada. Se eu não ligar para minha esposa, uma vez no dia, eu vou chegar em casa, eu sei que eu vou encontrar bronca. Ela vai brigar comigo, ela vai falar, poxa, amor, e aí? Você não sabe como que eu estava, não sabe como foi meu dia? E se acontecesse alguma coisa comigo? Você quer saber? É assim o Espírito Santo. O Espírito Santo é assim, ele quer que a gente ande dia a dia com ele, para que Cristo comece a ser forjado em nós, para que a beleza de Cristo comece a vir nas nossas vidas. E aí, a consequência, muitas vezes, é você mortificar a carne e viver no Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 24 a 25, ele fala assim, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Uma das transformações que você começa a ter com o Espírito Santo, é uma guerra. É uma guerra não mais da lei contra a graça. Ah, se eu não pecar, eu não posso mais ir na igreja. Ah, não é essa guerra.
Essa guerra Jesus já venceu lá na cruz. Não existe mais método para você se encontrar com Cristo. Você é ligado diretamente com Ele. Não há pecado, não há condenação nenhuma para você se aproximar dEle. Ele levou todos os seus pecados, Ele levou toda a condenação. Então, você pode se achegar a Ele. Então, começa uma guerra. E essa guerra é do teu espírito, do Espírito Santo contra a tua carne. É essa guerra que você começa a abrir das tuas vontades. E abrir mão das tuas vontades, muitas vezes, é aquelas coisas que te fazem felizes. Aquelas coisas que te alegram. Por exemplo, eu gosto muito de jogar bola no sábado. Eu ligo para meus amigos, ei, vamos arranjar futebol, eu fico meio louco em casa à tarde se eu não tenho futebol. E muitas vezes o Espírito Santo chegou já para mim e falou assim, ei, eu quero ter um tempo contigo agora. Pô, Senhor, mas eu já orei segunda até a sexta, deixa hoje, dá um tempinho aí. Pô, você que sabe, eu quero mais profundidade com você. E eu quero que você comece a sacrificar a sua carne, sacrificar a sua vontade. Muitas vezes não é aquilo que, não vai vir um monte para você, uma montanha para você. Satanás ele vai colocar as pequenas coisas para expressar. E aí você vai começar a perceber que existe duas vontades e um só corpo. Você começa a perceber que quando você começa a andar com o Espírito Santo, começa a modificar a sua carne. E aí você começa a perceber, mas poxa, antes eu gostava daquilo, mas o Espírito Santo tem me colocado para fazer outras coisas, tem colocado em mim para caminhar, fazer outras coisas. E aí você começa a perceber duas vontades e um só corpo, uma só pessoa. E é mais ou menos aquilo que Paulo fala em Romanos 7, do versículo 19. Todo mundo deve conhecer esse versículo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É simples, a gente faz. Pô, estou entrando lá na internet, quero ver o resultado do Corinthians, eu entro na página inicial da Globo.com. Aí de repente começa. Aí passa uma foto de uma mulher, seminua, e aquilo vai me agradando, vai agradando a minha cara. Aí, pô, mas você é casado, mas aí vai e me leva a pornografia, me leva a masturbação, me leva a cair nisso. Mulheres estão ali conversando, e aí começa a fofocar, uma irmã fala mal da outra, e aí começa a falar, e aí você já entra no jogo, e aí de repente já está falando mal. Não, irmão, estou só falando aqui para orar. Depois é mentira, porque você está falando porque você não gosta dela, tem algo que não te agradou. Então, é assim, a carne é você, são os teus desejos, e aí você começa a abrir mão deles para estar com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começa a dizer para você vencer essa guerra, para você vencer esses prazeres, para você vencer os seus prazeres, as suas vontades, você tem que se entregar inteiramente para mim. E quando você começa a caminhar, e esse reflexo da vida pessoal sua, você vai começar a ver uns resultados bem loucos, assim. O Espírito Santo começa a colocar a vontade de Deus na sua vida. Você começa a pensar coisas do Espírito Santo. Você começa a agir como o Espírito Santo começa a agir. Você começa a andar e falar, e aí você vai, e as pessoas falam, cara, ele está diferente, o que foi com ele? Ele não faz mais a mesma piadinha, ele não fala mais as mesmas coisas. E aí que entra naquele ponto, cumprir a missão. Definir o chamado. O chamado não é muitas vezes, eu vou ser pastor, eu vou ser profeta, eu vou ser um adorador. O chamado, muitas vezes, Deus coloca a vontade no seu coração. Ei, a sua célula está grande, faz parte do núcleo, multiplica e seja um líder. Ei, vai no... Eu quero levantar você como um líder em potencial, que vai crescer, que vai multiplicar. Vai na célula, dá um retorno para o seu líder, fala, líder, o que o senhor está precisando? Eu quero ajudar, eu quero poder, é no louvor, é no comes e bebes. E aí o Senhor vai colocando a vontade dele, o chamado dele no seu coração. Você começa a parar de fazer as coisas que muitas vezes da sua própria carne e começa a fazer a vontade de Deus. E aí, é nessas pequenas coisas que você começa a responder o chamado. O chamado não é, eu não vou na conferência missionária porque eu tenho medo de ser missionário e ser chamado. Isso aí, meu irmão, para quem é um grande privilégio, e é glória a Deus que são chamados. Mas nós somos o tempo inteiro chamados para fazer a vontade de Deus. E aí a gente vai começar a caminhar, a ter uma direção, a ter essa direção de Deus em nossa vida. Vocês estão, não sei se eu estou muito rápido, mas vocês estão entendendo o link das coisas? Primeiro eu começo a andar com Deus, eu começo a ter profundidade com o seu espírito, aí eu começo a lutar contra os desejos da minha carne,
lutar contra as vontades, as minhas próprias vontades, a matar a minha carne, a mergulhar no Espírito Santo, e aí, sem você ficar, ai Deus, onde Deus vai começar a colocar no seu coração, ei, vai na célula, ora pelo irmão tal, ei, vai tal, para, sai, não fica nessa roda na faculdade não, sai desses amigos. Aí Deus começa a dar direcionamento para você. Quer ver como Deus te dá uns direcionamentos bem simples e você, infelizmente, não para Ele? A gente orou aqui pelo desemprego, né? E aí você está lá 5 meses desempregados e de repente vem um convite de emprego para você. E aí você fala, nossa, era tudo o que eu queria. Era esse emprego para pagar minhas contas, para fazer a viagem que eu quero, para poder pagar meu carro, para poder colocar gasolina, para poder sair, para poder voltar a passear, porque minhas contas estão atrasadas também. E aí só que você está numa busca intensa, e o Espírito Santo ministra no seu coração assim, não é isso que eu quero para você. Não é esse emprego que eu quero para você. E aí? Qual que vai ser a resposta? Você vai querer fazer a vontade da sua carne, falar, não, mas eu preciso. Mas o Espírito Santo está dizendo, quem é o Senhor da sua vida? Sou eu? Deus que fala com você? Ou é você que está querendo controlar? Você só está me buscando por prazer, por prostituir minha palavra, para te dar uma paz no coração. O avivamento, irmão, não é assim, eu vou cair aqui, o fogo vai descer. O avivamento são as suas atitudes. Isso é o avivamento. Ou o Espírito Santo diz para você assim, sai dessa turma de amigos aí. Pô, Deus, mas é uma turma de amigos de infância, Deus, eu quero ir. Vai evangelizar. Não, Deus, não, eu vou lá no churrasco lá, tal, mas eu vou falar que eu sou crente, Deus, eu vou. Você não faz diferença nenhuma. Não fede nem cheira lá no meio. Você vai fazer o que lá? Não, Deus, mas eu vou representar o Senhor. Mas você ri das piadinhas besteirentas. Você fala das mulheres assim. Você comenta, você fala. Qual é a diferença que você vai fazer? Quem está direcionando a sua vida? Quem está direcionando você? Muitas vezes, a onda do seriado agora é grande, né? Todo mundo quer ver, vários seriados estão passando no Netflix, e Deus fala assim, para de ver esse seriado e começa a me buscar. Então tá, o tempo que você assistiu um capítulo, você me busca, 50 minutos. Aí é difícil, hein? Aí complica. Pô, 50 minutos buscando a Deus, tá louco, Felipe? Tem mais o que fazer, bicho. Aí é difícil, né? Mas aí é porque eu quero satisfazer a minha carne, eu preciso assistir uma temporada, eu preciso estar chegar sábado, mas levantar de madrugada não é bom. E aí essas coisas que Deus quer, o verdadeiro avivamento, o avivamento genuíno na nossa vida. E aí, se você começa a fazer essas coisas, se você começa a andar com Cristo, começa a matar a sua carne, começa a responder o chamado dele, as vontades dele, e começa a dizer para ele, Senhor, me direciona onde o Senhor quer, sabe isso, aonde isso vai refletir? Vai refletir na sua família. Aí vai refletir na sua família. Sabe por quê? Talvez você não converse direito com o seu pai. Talvez você não converse direito com a sua mãe. Talvez o seu casamento está difícil, está complicado. Você começa a questionar, Senhor, será que essa é a pessoa com quem o Senhor quis que eu casasse mesmo? E aí, quando você começa a viver as características do avivamento na sua vida pessoal, a consequência vai ser na sua família. Sabe por quê? Você começa a amar. E o amor, porque você começa a ter a maturidade espiritual, você começa a ter a sensibilidade do Espírito Santo e começa a gerar em você a característica do amor. Olha só que legal. Você não está mais fazendo nada, muito pelo contrário, você está deixando o Espírito Santo te lapidar. Vai te lapidando, e aí você começa a amar as pessoas. E as pessoas da sua família dizem, nossa, ele está diferente. O que aconteceu com ele? Por que ele está agindo desse jeito? Nossa, ele não lavava nem o prato que ele comia, agora está lavando o prato da família inteira. Nossa, ele não arrumava nem a cama dele, agora ele está arrumando, está me ajudando. O amor através de atitudes. E o amor que Cristo fala, que Paulo fala em 1 Coríntios 13:4 o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Será que você está vivendo o verdadeiro avivamento ao ponto dessas características estar na sua vida? Ou talvez a compreensão, compreender as pessoas. O avivamento na vida pessoal
começa a gerar compreensão, você não olha mais. Na hora que eu estava meditando sobre a compreensão, eu fui conversar com o pastor Yuri sobre uma situação, e foi muito legal que ele falou assim: Felipe, nós temos que compreender as pessoas não mais com o nosso entendimento, mas devemos olhar para elas, não mais com o olhar da carne, mas com o olhar de Cristo. E o MDA ensina muito isso. É você começar a olhar, compreender a sua mãe, compreender o seu pai, compreender a sua família, seus filhos, a sua esposa. Poxa, ele está passando por problema, né? Foi difícil lá no trabalho dele, sofreu muita pressão. Hoje eu vou dar um descanso. Amor, descansa aí, fica tranquilo. Eu vou fazer as coisas aqui. O que você quer comer? Compreender. A esposa está desesperada para você trocar aquela mangueira ali, e aí você não troca, e ela está desesperada, amor, amor. E aí ela vem, briga com você, e você briga com ela, sem ter direito de brigar, porque ela está pedindo há 6 meses para você, só isso. E você começa... Aí você fala, não, poxa, eu estou errado. Eu gerei essa ira aqui na minha casa. Mas o que reflete o que eu estou tentando dizer para vocês é que o tempo de oração que você começar a ter com o Espírito Santo, você vai começar a ser sensível ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai começar a controlar você, vai dizer: ei, foi você que errou. Ei, ele está passando por dificuldades. Líder na célula, a célula também é uma família. Pô, não aguento mais aquele mala, vem aqui, aí final de semana ele está lá na balada, tomando cerveja, eu chamo ele de novo, converso com ele, aí no outro final de semana ele está lá de novo, tirando foto lá, com a latinha de cerveja do lado, e eu vou lá, chamo. Deus, cuida desse mala aí, estou livre dele, eu não vou mais chamar para a célula. Você compreender, o cara viveu durante 40 anos, durante 20, 25 anos, na vida dele, daquele jeito. Aí você quer chegar nele e mudar ele do nada. É compreender a pessoa. Peraí, ele tinha uns hábitos, agora eu tenho que ensinar para eles novos. É o que fala em Filipenses capítulo 2, do versículo 3 a 4. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí, o Espírito Santo começa a gerar em você isso. E aí você começa a passar isso para a sua família. E sabe, uma das coisas mais gostosas que começa a trazer é a paz. A paz começa a vir sobre nós. Por quê? A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. A palavra de Deus começa a se tornar verdade em você. E aí você não está mais discutindo à toa. Você está compreendendo, você está amando, você está ali, o marido está amando a esposa, o pai, sabe, amando o filho, a vida do filho, não enfurecendo o filho, porque tem muito pai que enfurece o filho. Vamos para a igreja, você não vai na igreja, segura do demônio, não quer vir mesmo na EBD, fala com ele, Jesus, queima os amigos dele, Jesus. Cara, para que isso? Você vai enfurecer. O seu amigo, o seu filho vai ter raiva de falar: não, eu vou para a igreja, não, um saco lá a igreja. Mas aí quem que vai querer vir? O pai enfurece o filho desse jeito. É desse jeito. O seu filho, ele vai aprender quem manda na casa no dia que você for um verdadeiro sacerdote e falar: debaixo do meu teto vai ser assim. Você não quer ir na igreja? Tudo bem, é uma opção sua. Mas vai chegar a tal horário, vai fazer coisa, vai cumprir o que eu estou falando. Se não, é debaixo do meu teto. Quero ver neguinho querer sair, sofrer na rua aí para ganhar dinheiro, para trabalhar. Ó, o cara ligeiro, ele entra na linha. Então, você começa a gerar a paz na sua casa. Você gera a paz na sua casa. Você não está mais discutindo, não está mais brigando. E aí, o resultado da paz é a unidade. Que é o mais legal, assim, que você começa a pensar as mesmas coisas conforme a sua família. A sua família vê em você o avivamento, e aí ela começa: não, eu também quero isso aí. Quero descobrir por que ele está assim. Eu quero mergulhar, conhecer esse Deus dele, eu quero ir na igreja dele. E ele começa a vir e começa a ter o mesmo pensamento, o mesmo amor, o mesmo espírito que habita em você, vai começar a habitar na sua família também. Isso sem você precisar abrir a Bíblia e chegar lá no meio da reunião da sala e falar: eis que vos digo. Você não precisa fazer isso. Através das suas atitudes, através das características do Espírito Santo na sua vida, vai atingir a sua família.
E aí você começa a ter unidade no pensamento, unidade no amor, unidade no espírito. Poxa, hoje eu queria no culto. Nossa, eu também, caramba, olha, estamos ligados aí. Eu queria na vigília. Vamos na vigília? Nossa, eu estou louco para ir na vigília, pai, vamos. Aí acontece alguma coisa, pai, vamos orar lá pela tia? Vamos, o Espírito Santo também estava me incomodando. Vamos orar lá, vamos ir lá orar por ela. E aí começa a gerar unidade. E começa a servir junto. A melhor coisa é quando a família começa a vir para a igreja servir junto. Eu agradeço a Deus porque os meus pais estão aqui. E depois do meu casamento eu ganhei um novo pai, uma nova mãe, que é o Marcelo e a Miriam. São pessoas assim maravilhosas. E é tão legal quando a família inteira vem para a igreja, e a gente adora junto, na reunião, churrasco com a família, ali conversando, sabe? É a presença do Espírito Santo. E é isso que é o mais legal, quando a sua família ganha através do seu avivamento pessoal. Do seu avivamento pessoal. Você não precisa ser um cara eloquente, um cara inteligente, um cara que sabe falar bem, um cara que entende a Bíblia. Você só precisa ser avivado. É só isso. E aí você começa a perceber que a sua família vai... Não, quero ir nessa igreja aí. Que igreja que ele está indo aí? Quero ir nessa igreja. E você vai comer. Aí a próxima, quem vai ser abençoado com o seu avivamento pessoal, porque você vai atingir a sua família. E a sua família vai querer vir à igreja, vai querer conhecer esse ambiente de adoração, é a igreja. Aí a igreja começa a ser avivada. A igreja começa a se cumprir aquilo que Cristo falou para nós em Atos, capítulo 1, do versículo 8. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você vai começar a ver o que é o verdadeiro avivamento. Você vai começar a ver que a sua família está influenciando uma outra família da igreja que estava fria espiritualmente. Não é porque você senta aqui que você vai sair abençoado, pronto, legal. Não é. É a sua decisão em Deus, clamando o Espírito Santo, que vai mudar a sua vida. É você abrir a boca, não é o pastor Gilson, o pastor Ronaldo, o pastor Yuri, o pastor Fogaça aqui, ficar o tempo inteiro, vamos igreja, vamos igreja, vamos igreja. Eles estão sendo avivados. Eles estão sendo avivados. Mas e você? Você está sendo avivado? Você não está cansado de ficar vindo tanto tempo aqui? Na real, não está cansado de sentar e não ver nada? Eu quero ver a presença do Espírito Santo. Eu quero ver o que o Espírito Santo pode fazer na igreja. Eu quero ver o sobrenatural acontecer. O sobrenatural começa a vir através da maturidade espiritual. A maturidade espiritual começa a vir. E você começa a ser mais efetivo nos seus serviços. Você começa a ser uma pessoa que não cansa mais. Você não é mais um canseiro e não cansa mais ninguém também. Você começa a ser alguém que as pessoas gostam de estar ao seu lado. As pessoas já começam a perceber algo diferente em você. Teve uma vez que, nessa minha busca com o Espírito Santo, eu comecei a dar uma de louco, sentava e começava a adorar a Deus. Eu imaginava que o Espírito Santo estava na minha frente. E eu começava a falar assim, cara, se eu visse a minha adoração, eu ia falar, estou perdendo meu tempo com você, deixa eu fazer outra coisa. Então eu comecei a imaginar o Espírito Santo na minha frente. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. E aclamar o Espírito Santo. E foi muito legal que eu nem via as minhas atitudes às vezes. Eu pulava, chorava, gritava, estendia a mão parecendo que alguém ia me pegar. E uma irmã no Congresso de Arte e Vida, ela chegou para mim e falou assim, deixa eu falar com você. Eu nem conhecia ela, eu falei, sim, pode falar, o que foi? Ela falou assim, então, eu vejo como você adora a Deus. Eu percebi como você está na cadeira, adorando a Deus, e um dia eu estava sentado assim, sabe, louvando a Deus, como sempre louvo, só que eu vi você diferente adorando a Deus, e eu olhei e falei, Deus, eu quero adorar a Deus como esse menino adora o Senhor. E aí, ela começou a adorar, e ela falou assim, Deus começou a encher meu coração, e no domingo seguinte, você foi sua banda, você toca guitarra, né? Aí eu falei, ela vai falar que eu toco bem guitarra, né? Ela falou, você levantava a mão e adorava a Deus. Eu falei, então tá bom, tá, valeu. Ela falou, você levantava a mão e adorava a Deus, e aquilo, sabe, foi mexendo comigo. E aquilo foi me transformando, sabe? Porque eu começava a sentir o Espírito Santo através. E o recado que eu vou dar agora é para os líderes. Isso é muito importante.
Quando está um líder de louvor adorando aqui, não é somente a responsabilidade dele levar a igreja em adoração. Líder de célula, as suas ovelhas estão prestando atenção em vocês o tempo inteiro. Se você está mexendo no celular, no WhatsApp, ele vai falar assim, esse momento é um momento qualquer. Se você está adorando, aí ele vai querer ser influenciado por você. Você é a pessoa exemplo. O pastor Ronaldo, o Fogaça, o Yuri, são exemplos, mas você é o exemplo imediato. É o cara com quem ele vai se abrir. E aí, com esse avivamento na igreja, em você, você começa a refletir o que está escrito em Efésios 4, versículo 14. Porque você começa a gerar maturidade. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com a astúcia enganam fraudulosamente. Você não vai ser mais levado, eu vou para aquela igreja, porque naquela igreja lá a oração é poderosa. Eu vou para aquela igreja porque tem aquela menina lá e Deus está mandando para lá porque é ela. Eu vou para aquela igreja porque lá a galera sai diferente, animada, não sei o quê. Você vai parar de ser infantil. Você vai começar a ter maturidade espiritual, porque você tem a sua vida espiritual com Deus começa a ser refletida aqui na igreja. Não adianta você de segunda a sexta ficar no grupo de WhatsApp que só rola besteira, que não vai edificar Cristo na sua vida. Ficar vendo novela, ficar vendo seriado, chega no trabalho, continua as mesmas conversas de sempre, passa um homem, passa uma mulher, e você olha, ou fala bem ou fala mal. Isso aí não vai mudar. O reflexo da igreja é aquilo que você vive na sua casa. É o que você vive no seu de tempo a sós com Deus. É o reflexo da igreja. Se você está aí sentado e você vê o outro chorando, se esborrachando no chão, é porque a sua intimidade com Deus talvez não esteja muito legal. Você já parou para perguntar? Qual é a sua profundidade com o Espírito Santo? E aí você vai parar de ser levado de um vento para o outro, começa a se alimentar. E aí, o que é mais legal, e que eu tenho vivido muito isso no meu trabalho, é que quando você começa a refletir essas características do avivamento, as pessoas começam a notar. E aí, eles vão te zombar. Você não olha aquela mulher, né? Você joga no outro time, né? Uhum. Você não fala mal de ninguém. Por quê? Você é amigo dele, né? Vai fofocar para ele, né? Por que você não mente? Mente, fala que eu não estou. Agora você falou que eu estou aqui, ou arranjou serviço para você, devia mentir. Você começa a mudar as suas atitudes. E aí, as pessoas começam a ver você diferente. Eu tenho um chefe que, quando ele foi transferido para cá, ele percebeu que eu era meio diferente assim da galera. Ele começou a zombar de mim. Você não gosta, tal, você é daqueles que come de outra fruta, tal. E começou a jogar na minha cara e brincar comigo. Na frente de todo mundo. E eu só ria. Vou fazer o quê? O cara não está arrancando um pedaço de mim? Vou bater no cara? Eu ficava rindo. E aí teve um certo momento que ele teve uma dificuldade no casamento dele. E aí ele começou a conversar comigo. Ele veio orar comigo. Ele pediu a minha oração. Um dia nós fomos viajar. Ele começou a se abrir, e ele conhece da palavra. Isso que era o mais legal, porque eu falava, ele falava, cara, eu conheço isso, mas eu nunca tinha visto nisso. O Espírito Santo começa a dar maturidade para você. E aí, ele me deu o prazer de convidar ele a vir à igreja. Eu convidei ele, falei, vamos lá, eu vou tocar lá no culto, tal, não sei o quê. Aí ele falou, você é filho do pastor, né? Pode fazer o que quiser mesmo. Eu falei, não, nada a ver, vamos lá, que você vai ver. E aí eu estava aqui tocando, e ele chegou meio tarde, então acho que estava tendo o teatro do Giovanni Si, se eu não me engano, um teatro muito forte, muito bom. E ele viu, eu falei, cara, tá cheio, ele vai querer ir embora, ele não vai querer ficar. Ele ficou lá na porta, até o final. E aí o pastor Yuri fez o apelo, e ele se converteu. Aí quando eu estava lendo isso, a igreja, o reflexo da vida pessoal começa a cair o avivamento na igreja, e esse ponto que fala sobre fará novos discípulos, eu comecei a perceber que sem eu precisar pregar para ele, abrir a Bíblia e falar, olha, isso aqui, isso aqui, isso, eu só comecei
através das minhas atitudes, a tocar ele. E ele está vindo na igreja, ele está frequentando, voltou, ele tinha parado, mas ele está querendo voltar a frequentar a célula de um dos discípulos do meu pai. Então, quer dizer, Deus começou a mudar o meu ambiente, e eu comecei a alcançar as vidas sem eu menos perceber. Eu não precisava ficar, vem cá, senta aqui, eu tenho que falar com você, ei, dá sua ficha aí, dá o seu número para mandar uma oração para você pelo WhatsApp, mandar aqueles textos gigantes que ninguém lê. Eu não precisava mais fazer isso. E foi uma das coisas assim que eu comecei a perceber que isso traz pessoas novas para a célula. Isso vai trazer um grande avanço missionário. Missionário não é você enviar um missionário lá no campo. Isso também é um grande avanço. Mas é também a sua célula. Você começa a atingir, a alcançar as pessoas. Você começa a se pessoas e começa a falar assim, ei, vem cá, tem gente que nem eu, louco assim, cara, que está lá na célula e quer te conhecer. E aí você vai conhecer. E aí a célula começa a crescer, e você, sem perceber, tudo por causa do seu avivamento pessoal. Você alcança a sua família, você alcança as pessoas do seu serviço, e aí você começa a trazer para a igreja. Você não vem mais quadrado para a igreja. Eu vou esperar um louvor, eu vou esperar uma música, uma ministração. Não, você já vem aqui já pegando fogo, querendo, sabe, mergulhar no Espírito Santo, porque você já está numa intimidade profunda com Ele. E aí, com esse avanço missionário, as células cheias se multiplicando, que eu acho que é o que todos nós desejamos. A nação brasileira começa a mudar. Eu acho que é o que todos nós ansiamos. Eu não aguento mais entrar no jornal e ver Operação Lava Jato, prende Ciclano, prende Beltrano, e STJ, o Supremo Tribunal Federal, solta o pessoal. Pô, o que adianta o cara lá, vai lá prender, vem o Supremo e solta. E aí, sabe, isso vai me tirando a esperança, isso vou olhando e vou, Deus, não tem jeito, o brasileiro não tem jeito, nasceu assim, ninguém vai mudar o brasileiro, pode vir sabe, não sei o que tem que acontecer, Senhor, nós estamos numa crise. Crise não é só financeira, mas é uma crise de identidade, ninguém mais acredita em ninguém. E o Espírito Santo falou, mas eu estou fazendo a mudança em você. Mas eu estou fazendo a mudança em você. E é o que eu quero fazer na minha igreja. É o que eu quero fazer em cada família. É mudar os hábitos. Não se muda uma cultura, não se muda uma estrutura, se vocês não mudarem os hábitos. Vai ser sábado, vindo aqui, uma banda maravilhosa, ministrando, palavra poderosa. Se segunda vocês não vivem com Deus. Se terça-feira vocês viram as costas para Deus. Se quarta-feira vocês nem ligam para Deus. Se quinta-feira, dane-se Deus. O que eu quero saber de Deus? Sexta-feira, a vigília rolando aqui, eu estou cansado. E aí sábado eu estou no culto. Sábado eu estou aqui. Sábado eu estou buscando o Senhor. Sábado eu estou aqui dando o meu dízimo. Eu estou levantando a minha mão. Para quê? Para que você está aqui então? Qual que é o motivo disso? Se você é assim como eu, deseja mudar a cultura do nosso país, eu não quero que os meus filhos nasçam nisso. Eu não desejo. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para os meus filhos. E por isso eu comecei a buscar a única saída. A única saída é o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Só Ele pode mudar. Se você é sal e luz, você tem que ser sal e luz. É a luz que brilha no meio da escuridão. Quando tudo estiver negro, quando tudo estiver preto, quando você não enxergar mais nada, quando o seu irmão não enxergar, você vai ver a luz. E na hora que você aproximar, você vai falar, rapaz, é você, cara. É você que é o crente avivado. Porque no meio da escuridão, nós temos uma chácara, e quando tudo está escuro, você vê as casinhas com a luz, e você vai se direcionando, vai andando em direção a ela, e ela vai ser na sua direção. É isso que vai acontecer com a sua família, é isso que vai acontecer com o seu serviço, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu casamento. As pessoas vão começar a andar na direção sua e vão perguntar, eu quero ter essa luz, eu estou cansado de bater na minha esposa, eu estou cansado de maltratar o meu marido, eu estou cansado de bater nos meus filhos, eu estou cansado de falar, eu estou cansado, eu não quero mais isso, eu quero uma luz, eu quero viver o que você vive. E é assim, ser sal, ser luz, mas nada disso vai adiantar se o Espírito Santo não estiver com a gente. Se o Espírito Santo não estiver com a gente, nada disso vai adiantar. Talvez você nunca conversou com o Espírito Santo. Talvez nunca você mergulhou no Espírito Santo.
E eu gostaria primeiro de convidar você a tomar uma decisão. A tomar a decisão que eu tomei quando eu comecei a ver os resultados do avivamento. Quando eu vi um DVD de uma mulher chorando e dizendo, o meu marido enchia a cara. Eu chegava em casa e ele me batia. E ela começou a orar. Ela começou a orar, ela começou a ir nas reuniões de oração, ela começou a orar na casa dela, e o marido dela começou a expulsar ela com as orações, ela começou a ir para o mato, ela começou a ir para os outros lugares, e aquilo mexeu no meu coração, porque o marido dela se converteu. O marido dela se converteu. E eu fiquei assim, Deus, esse é o resultado da transformação da família. E é uma decisão sua. O pastor ele não vai poder ir lá na sua casa e descobrir, a não ser que o Espírito Santo revele para ele e fale, olha, o seu pecado é esse, o seu orgulho é esse, a soberba está te atrapalhando. Se você não fizer. Eu gostaria de convidar a banda a subir aqui. E eu quero, sabe, que você tome uma atitude. Não uma atitude para você vir aqui e pronto, mas toma uma verdadeira atitude. Existe um grande avivalista chamado Charles Finn. Eu não sei se vocês conhecem ou já pesquisaram. E foi muito legal a história dele. Ele era um perturbador, como o Fogaça pregou sábado passado sobre Elias, né? Quando Acabe foi ao encontro de Elias e disse para ele, é você mesmo o perturbador de Israel. O mundo começa a ficar perturbado com você. O mundo começa a ficar perturbado com o que você vai fazer, qual é a sua reação. E aí a gente vai começar a mudar o Brasil. O Brasil não vai ser mudado pelos políticos. Vai ser por jovens, adolescentes. E Charles Finney, ele disse assim, a dos nossos dias é o poder do alto. E eu creio que isso está um ambiente propício para isso. O nosso país em crise, as coisas acontecendo, você vendo na sua casa, a sua família se destruindo, o seu casamento acabando. É um ambiente propício para contar, Espírito Santo, se tu existes, então revela para mim a tua presença. Eu estou cansado de ser um jovem frio, estou cansado de ficar no louvor, olhando assim, tá, alguma coisa que me hipnotiza. Eu quero viver o que a igreja tem pregado. Eu quero viver discipulado, ó Deus. Eu quero viver uma humildade de abrir o meu coração. E se você está dizendo para mim, Felipe, é fácil para você, você nasceu numa família crente, seu pai é pastor, então está tudo certo para você. Olha a vida do Charles Finn. Um grande avivalista, ele era um advogado, e um ativo membro na maçonaria. Um ativo membro na maçonaria. A sua família não era convertida, não tinha nenhuma formação cristã. Começou a frequentar as reuniões de oração na região ali, ele começou a frequentar. Porém, ele começou a sentir vergonha do evangelho. Você sente vergonha do evangelho também? Eu também sentia quando eu vivia para o mundo. E o seu orgulho era tão grande que tampava o buraco da fechadura quando eu iria orar. Escondia a Bíblia debaixo dos livros de direito. Porém, em nome de Jesus, eu creio. A mesma pergunta que o Espírito Santo fez para o coração de Charles Finn, eu creio que Ele está fazendo no teu coração. Você entregou a tua vida para mim? Você entregou o coração para mim? É essa a vida que Cristo está querendo dar para nós. Eu não estou aqui dizendo para você que você não vai sofrer. Eu não estou aqui dizendo que você vai ter preconceito, que vai sofrer opressões, tribulações, que você nunca mais vai cair. Eu estou convidando só para se unir, para juntos caminharmos e buscarmos esse avivamento. E se não vier, aí é com Deus.
Mas a gente fazia de tudo para se entregar para Ele. E Charles Finney, essa pergunta começou a bater no coração dele. E eu peço ao Espírito Santo, começa a agir na tua igreja. Começa a agir na tua igreja, o Espírito Santo começa a falar. E a pergunta começou a vir no coração de Charles Finney. Um certo dia, ele passeando pela floresta, ele percebeu que estava distante da cidade e não havia pessoas ao seu redor. Ele ajoelhou e começou a orar. E disse assim: entregarei hoje o coração a Deus, ou nunca mais descerei desse monte, dessa encosta. Você já fez essa oração assim? Eu vou entrar no meu quarto. Enquanto o Espírito Santo não falar comigo, eu não vou sair daqui. Hoje eu não vou almoçar. Hoje eu quero ter um tempo a mais com Deus. Você já perguntou isso? Você já fez essa pergunta? Você já falou isso, na verdade, para Deus? Você já disse isso para Deus? Deus, enquanto eu não te encontrar, eu não vou sair dessa igreja. Enquanto eu não me rasgar aqui, eu não vou sair dessa igreja. Enquanto o Senhor não me tocar, eu não vou sair dessa igreja. Você acha que foi fácil para ele? Porém, o orgulho começou a incomodar. E ele começou a imaginar passos ao seu redor. Quantas vezes você está buscando a Deus e Satanás se levanta, e levanta aquela menina da sua faculdade, levanta aquele menino do seu serviço, tudo que você queria, tudo que você pediu para Deus, e aí Satanás vai lá e fala: ó, é Deus que está levantando, vai lá. E aí tira a tua intimidade com Deus. Ah, Deus, eu estou buscando muito o Senhor, eu estou muito cansado. Mas você já parou para perguntar se as coisas que você tem feito é da vontade de Deus? As coisas que você tem assumido é da vontade de Deus? Sabe, eu não sou nada contra, cada um tem o seu momento, e eu já fiz isso muitas vezes, mas eu comecei a me perguntar com a minha esposa: será que as coisas que nós temos feito é da vontade de Deus? Porque eu tenho me cansado demais para vir no Tadel, eu tenho me cansado demais para orar pela célula, eu tenho me cansado demais para ir na célula, mas eu estou no trabalho, porque lá me pagam. Lá eu tenho que bater ponto. Mas eu vou na festa, porque eu quero ir numa festa, eu preciso ser um cara legal, descolado. É isso que Charles Finney começou a escutar. São esses orgulho. E ele começou a imaginar as pessoas vindo ao seu redor. E aí na hora que ele abriu o olho, ele falou: não tem ninguém. E aí ele, não, vou voltar. E ele tentou várias vezes. Ele se ajoelhava e abriu o olho e não dava e não ia. Quantas vezes nós já fracassamos na intimidade com Deus? Quantas vezes nós fomos infiéis com Deus? Quantas vezes nós viramos as costas para Deus? Mas hoje Ele está dizendo assim: ei, volta, ô infiel. Ei, volta, adúltero. Ei, você que me desobedece, você que é rebelde. Deus nos ama, Ele não vai privatizar a presença dEle para poucas pessoas. Não, é só para essa, eu vou privar para essa. Ele nos ama, não importa o seu pecado. Eu não estou aqui para dizer qual é o seu pecador. Você quer saber qual é o seu pecador? Vai perguntar para minha esposa. Ela vai falar, e eu autorizo ela a falar para você. Você vai saber o que eu faço. E é isso que o Espírito Santo. Então eu quero convidar aqueles que querem encontrar o verdadeiro Espírito Santo. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Convidar você a vir aqui a fazer essa oração do Charles Finney. A fazer essa oração que ele teve. Convidar a igreja, sabe, a vir aqui. Ah, você, tá difícil para você tomar essa decisão? Então eu tomo por você. Vem se entregar enquanto nós vamos louvar a Deus. Eu quero primeiro começar com os líderes de célula. Quem é líder de célula, por favor, vem aqui na frente. Quem é líder de célula? Porque eu sei que é muito difícil ser líder de célula, não é fácil. Não é fácil. Chegar na célula, preparar todas as coisas e não ter ninguém. Não é fácil discipular alguém que não abre o coração. Não é fácil ser humilde e dizer: ei, você me magoou. Ei, você me feriu. Sabe, líder, eu sei que é difícil. Várias vezes Charles Finney fracassou também. Até o momento que ele chegou e falou: Deus,
Ele gritou na floresta, porque ele falou: eu não estou nem aí quem está me escutando, eu não estou nem aí quem está me ouvindo. Se você ficou sentado, eu peço para você ficar de pé. Eu peço para você ficar de pé. E Charles Finney gritou: Senhor, veio um dilúvio, uma palavra no coração dele, e ele falou assim: eu tenho que me livrar, porque ele percebeu que o orgulho dele estava escravizando ele percebeu que o orgulho dele estava escravizando ele percebeu os vícios dele, e hoje o Senhor está dizendo: volta, ó infiel Israel, volta, eu não ficarei mais irado contigo, eu reconheço os teus pecados, você se rebelou contra mim, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e obedeceu. Quantas vezes você fez isso com Deus? Quantas vezes você se ajoelhou para outros deuses? Quantas vezes você deixou os outros ídolos tomar o lugar de Deus na sua vida? E Deus está dizendo: volta, eu sei qual é o seu pecado, você não precisa dele, esconder dele de mim. E aí ele começa a dizer, e aí Charles Finney começa a dizer assim: então tá, Senhor, então eu vou rasgar o meu orgulho. E ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então você que está aí sentado, parte da igreja, você não está vindo para mim, ou para o pastor Ronaldo, ou por ninguém, você também é a igreja. Então começa a clamar também, abre a boca, fala: Deus, eu não fui lá, mas eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir a tua presença. Oh Espírito Santo, venha mesmo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, vem, ó Espírito Santo, vem, ó Espírito Santo. Começa mesmo. O Senhor conhece os teus pecados. Ele não vai mais fechar a cara por você. Ele não vai mais fechar a cara com você. Ele não vai mais se irar com você. É isso que Ele está dizendo. Não importa qual é o seu pecado, hoje eu estou te convidando. Você não vai mais precisar da arca da aliança. Você é o meu trono, eu me assentarei em você. É isso que Deus está dizendo ao Brasil. Vocês não precisarão da minha arca. Eu restituirei vocês, se vocês se humilharem, se ouvirem a minha voz. Se vocês se humilharem, ouvirem a minha voz e voltarem para mim. Não precisa se lavar, não precisa se limpar. Não, Deus, primeiro deixa eu me acertar. Vem agora. Graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala pra mim, eu me rendo. Se rende a Ele, se rende a Ele, se rende a Ele. Qual é o seu pecado? Ele fala: Senhor, eu
meu chefe, para agradar o meu amigo, para agradar a família. Começa a se render a Ele. É isso que Deus estava falando com Israel. Volta do jeito que você está, e eu serei o teu Deus. Eu serei o teu Deus. Às vezes é tão difícil, às vezes você olha e fala, mas é tanta coisa para me livrar, também era para mim. Se entrega, se rende, deixa o resto. Se entrega e deixa que Ele faz o resto, basta você voltar para Ele. E Ele se apresentará a ti, vem sobre nós, ó Espírito Santo. E assim que orou, clamando, rogando, insistindo e chorando, Charles Finn disse isso: Senhor, toma a ti pela tua palavra. Agora tu sabes que te busco de todo o coração e que vim a este lugar para orar a ti, e tu prometestes ouvir-me. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil você lutar. Você às vezes vai cair. E quando você cair, você tem que se levantar de novo. Porque a intimidade com o Espírito Santo é insistência. É insistência, é insistência, é insistência. E aí o Espírito Santo vai te usar na sua família, vai te usar na sua igreja, vai usar você na célula, vai usar você no seu serviço. Porque você não vai mais viver conforme a sua vontade. Você vai se render aos pés todos os dias. Você não vai vir mais no culto e esperar que aquele pastor fale aquela palavra, ou aquela banda toque aquela música, ou se aquela melodia vem para quebrar o seu coração. Igreja de Cristo é você chegar aqui e já fluir o Espírito Santo, não esperar aquela música, não esperar passar o dízimo, não esperar começar a palavra. Você começa já a clamar ao Espírito Santo. É isso que eu estou convidando vocês. O Espírito Santo, ele é real, ele é real. E essa igreja, ela vai viver o avivamento. E basta você decidir se você vai ver a caravana passar, se você vai ver a caravana passar e ficar sentado no meio-fio. É você que vai decidir. É você que vai decidir. Não são os pastores que vão decidir por você. Não é o seu líder que vai decidir por você. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu pai. É você que vai decidir. Eu quero mergulhar. Nós vivemos 40 dias de jejum e oração, e o avivamento vai acontecer. É isso que Deus ministrou no meu coração quando eu estava orando para essa igreja. Ele falou isso para mim. Ele disse assim, doeu tanto o meu coração. Ele falou: volta, ó infiel, mas eu irei restaurar você. Você não precisará mais da arca da aliança para ter a minha presença. Você será o meu trono. E é isso que essa igreja vai viver. É isso que o pastor Gilson, o pastor Ronaldo tem caminhado, e os outros pastores estão seguindo. Não é um tema qualquer.
É um ambiente propício para o avivamento. O Brasil vai viver. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. O Senhor disse a um certo avivalista, uma vez que ele foi a um culto, e ele ouviu uma pregação que mexeu muito ao coração dele. O pregador disse assim: o mundo ainda não viu o que Deus fará para e pelo homem inteiramente a ele entregue. Mas aquele avivalista, quando ouviu aquela ministração, ele começou a se perguntar: Deus, o Senhor não pediu um grande homem, né? Porque eu não sou grande. Deus, o Senhor não pediu sábio, porque olha onde eu nasci. Eu não tenho inteligência nenhuma, eu não tenho sabedoria, eu não sei ler direito e nem falar. Deus, o Senhor não pediu um rico. Deus, o Senhor não pediu um eloquente. Deus, o Senhor não pediu uma pessoa inteligente, mas simplesmente um homem. E eu tenho aprendido que ser do sexo masculino é de nascimento, mas ser homem é uma decisão. E a mulher é a mesma coisa. Ser do sexo feminino você nasce do sexo feminino, mas ser uma mulher virtuosa é uma decisão. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Aqui existem homens e mulheres, ó Deus, que estão dizendo: o Senhor disse um homem e uma mulher. O Senhor não deu atributos, não deu qualidades, o Senhor não falou mais nada. Eu rogo por esses que estão aqui, ó Pai. Rogo por esses líderes, rogo por essas pessoas que estão aqui. Peço, ó Espírito Santo, eu não vim falar em meu nome, eu não vim falar em nome da igreja, eu não vim falar em nome de ninguém, eu vim falar em teu nome, ó Jesus, em teu nome. Por isso eu peço, ó Espírito Santo, que quando eles estiverem no quarto buscando ao Senhor, se rendendo ao Senhor, isso aqui já muda Mato Grosso do Sul inteiro e o Brasil, ó Deus. Isso aqui, ó Pai, foi assim, ó Deus, com muitos na história. Com 300 o Senhor mudou e ganhou uma guerra, ó Deus. E isso aqui, ó Deus, são os teus filhos que o Senhor separou. Eles prosperarão no Senhor. Quando eles buscarem o Senhor, quando eles tiverem intimidade com o Senhor, eu peço ao Espírito Santo: faça o que o Senhor fez na minha vida. Faça o que o Senhor fez na minha vida, ó Deus. Faça o que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor possa fazer na deles, ó Deus. Ir para o mais profundo, Deus, e que eles possam voar em intimidade com o Senhor. A tua palavra foi entregue, ó Deus. A tua palavra foi entregue, ó Deus. Que o Senhor use ela da maneira que o Senhor desejar, aonde o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aplauda o Senhor. Que nessa semana nós possamos viver um avivamento pessoal, um avivamento verdadeiro. Essa palavra, ela tem falado muito com a gente, tem falado muito com a igreja. Nós precisamos viver os resultados do avivamento em nossas vidas também. Levante suas mãos. Deus, em nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, na presença do Senhor. Nós não queremos sair da sua presença, ó Deus. Espírito Santo, nós não queremos buscar ao Senhor apenas nos templos, mas é chegado o tempo em que a sua presença está em todos os lugares. Em nome de Jesus, ó Pai, que nessa semana nós possamos viver os resultados, ver os resultados palpáveis do avivamento em nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, liberta-nos do pecado, liberta-nos, ó Deus, da escravidão, ó Deus, do pecado, dos nossos conceitos, do nosso orgulho, e leva-nos, ó Deus, a viver numa nova atmosfera na presença do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.
despertou e abriu meus olhos. Tua graça e amor, minha liberdade em ti. Este é o momento